Mas vamos passar para as próximas pautas, meus queridos, que acho que já estamos em meia hora de live aqui, já dá para a gente começar a falar. Vamos falar de Pacificador, que eu acho que tem as grandes polêmicas aí desse episódio. Porque vai assim, render. eu acho que agora a gente vai conseguir render bem o bloco, porque a gente teorizava algumas coisas, até então tudo que a gente estava teorizando se confirmou. De fato, teve algo, mas nesse último episódio teve uma surpresa que eu não sei. Teve uma surpresa, teve que eu não estava esperando que eles iriam por esse caminho. Realmente não achei que fariam as coisas dessa forma. Mas aí os problemas do episódio. Sinceramente, esse último episódio teve uns plot twists e me surpreendeu. Mas eu acho que foi pior do que se eles tivessem feito o óbvio, do que se o James Gunn tivesse feito feijão com arroz. Porque assim, que a gente tinha falado, pra mim tava claro que agora que eles mostraram que aquele era um mundo nazista, eles iriam mostrar como aquilo lá era podre, como era horrível, ia mostrar pra chocar mesmo, pra você ter essa visão ruim, né, do bigodismo. Eles iam mostrar os campos de concentração, as coisas pesadas, as coisas cruéis que eram cometidas lá. E não, na verdade, tudo isso apenas ficou nos diálogos. No fim das contas, eles não mostraram realmente nada muito chocante, nada muito pesado, apenas colocaram diálogos. E aí foi muito pior, porque os diálogos foram carregados de lacração, assim, de um jeito patético. Por exemplo, acho que o primeiro diálogo lacrador é quando a Adebayo, né? Que era a amiga negra que estava sendo perseguida, ela é resgatada. Ela é resgatada pelo Judo Master. Uhum. E aí ele é que conta pra ela que aquela lá era uma realidade onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. E aí a primeira reação dela é Jesus Cristo. E aí o Judo Master fala, não, esse aí eles adoram. Essa é a pior. Vamos começar por essa, né? Vamos começar por essa. Vamos lá. Omar, o que você tem a falar sobre esse diálogo incrível? Wagner, só um minuto. Jorgeta, tu consegue passar na tela alguma coisa dessa o quê? Aí? Do tipo um trailerzinho? Um negócio de fundo só para mostrar se tivesse... Eu acho que abre o Twitter, Jorgeta, essas falas, se abre o Twitter, vai ter as imagens com a legenda embaixo, coloca isso aí na tela para ilustrar. Isso, tem uma coisa facilmente, acho. Se você puder colocar também, Jorgeta, que eu preciso ilustrar com uma notícia de hoje também, que não é de hoje, mas hoje apareceu mais no Twitter, mas é sobre o professor da USP, né, o Carlos Portugal Gouveia, que tem tudo a ver com a temática. Se você puder colocar enquanto eu falo aí. E deixa aquele cara que estava nos Estados Unidos? Isso o professor Carlos Portugal Gouveia. Você vai achar um monte de matéria aí, tem na Gazeta do Povo, né? É só em jornal realmente que traz notícias, você vai achar. Mas é bem engraçado como a arte ela não consegue imitar a vida mais. Até isso, né? Antes era do contrário, porque a gente acabou de ter esse caso do professor, para quem não sabe a notícia, mas o professor Carlos Portugal Gouveia, ele é professor de Direito, né, na USP, ele também é convidado para dar aula em Harvard, é um cara que ele é diretor de ESG em algumas empresas, ele abriu fogo, entre aspas, porque ele pegou uma arma de chumbinho não letal, que é uma arma, não deixa de ser, né, porque ela é não letal, ela é menos letal, vamos dizer assim, e abriu fogo contra carros e pessoas de uma sinagoga em Boston. Sério? Eu vi isso aí. Aí, isso durante um dos períodos, né, dos dias mais... o Yom Kippur, que é um dos dias mais sagrados para os judeus. É um feriado, né? E vem a pior parte. Esse aqui parece, né, normal, do ódio da esquerda, normal, né, que não é um esquerdista, tal. Ele, inclusive, ele é integrante daquele grupo que ajudou o TSE na perseguição da galera, que o Tagliaferro trouxe agora. O USAID. Não, aquele outro, era um que era mesmo, era uma agência que dava suporte, eu já vou lembrar, ele dava suporte direto aos perfis que estavam sendo censurados naquela época, assim. Ele tem inclusive, uma empresa que é o Sou da Paz. Giant não, né? Não, eu já vou lembrar. Não, ele tá falando daquelas agências de desinformação que o Xandão montou para ficar... É com C, é com alguma coisa. Eu já vou lembrar, eu vou colocar para vocês. Mas ainda assim, a pior parte vem agora. Quando ele vai responder por 4 crimes, né? Ele falou que ele estava apenas caçando ratos, cara. Ele usou uma frase que os napistas, né, ou inclusive o Coronel Landa no filme Bastardos Inglórios usa
contra os judeus. Quem leu Maus, do Art Spiegelman, que conta a história do pai dele, que foi para Auschwitz, os ratos lá, os judeus são retratados como ratos também. Sim, é por causa como eles se escondem, o Maus, né? os personagens eles estavam são ratos. Eles estavam nos porões, né? Quando vinham os alemães buscar os judeus, eles se escondiam nos porões, nas paredes. Os judeus são ratos e os nazistas são gatos, né? Nessa alegoria. Eles se dizem até como águias, né? No filme do Bastardos Inglórios, ele se descreve como uma águia que caça ratos. Pois é. E o cara usou isso e não tem um pio na imprensa, cara. Ele usou não só um argumento completamente na O gato galáctico bebendo leite é bigodismo. Não, isso não é nem agora cachorro. Isso aqui é o cachorro inteiro. Não, isso é inacreditável. Um professor da USP comete um atentado nos Estados Unidos. Isso não é a matéria, sabe? Não tá estampando todas as capas de jornais do Brasil? Sim. E Wagner, o que ele falou representa, porque assim, o pessoal pode falar, mas é tiro de chumbinho. Mas o que ele falou é o que para mim é mais terrível, entendeu? Isso aqui só prova que você, meu querido herói, meu querido nerdola, que ainda não acredita que essa série do James Gunn é lacradora, você é muito inocente, cara. Mas peraí, ele disparou contra as pessoas? Disparou contra as pessoas. Ele saiu, tava caçando um rato, pô. Ele saiu na mão com 2 seguranças porque ele foi meio que xingar a galera lá, ele foi fazer o palestrinha livre dele, né, na sinagoga. Aí ele partiu para cima do segurança, os seguranças só contiveram ele. Ele foi para casa e começou a atirar de longe. Aí o pessoal começou a ouvir estourar os vidros dos carros. Aí o povo já entrou tudo de volta, chamaram a polícia e pegaram ele. Aí ele falou: eu estava atirando em ratos apenas. Olha Conectas, ô meu querido Omar. Conectas, isso aí. É o cara, é isso aí. Que tinha o Frota pro meio, né? Diz que o Frota estava pro meio. Fundador do Instituto Sou da Paz. Não, e ele é fundador do Instituto Sou da Paz. Sou da Paz, é sensacional. Aí você vê o problema de você fazer hoje, se esse episódio de Pacificador, se vocês concordam, vocês sabem disso, tivesse saído lá atrás, sabe assim, no começo da Lacrate mesmo, fazia todo sentido, porque ainda não teve os backlash, os cancelamentos, as coisas, não tinha. Só que agora não faz nenhum sentido, porque tá mais que provado que existe realmente. Eu concordo que a Adebayo, ela fala, né? Não é tão diferente do que nós estamos vivendo hoje lá. E é verdade, eu concordo com ela. Porque realmente nós temos um exercício na pista pela esquerda hoje. Então eu concordo com ela que não é tão diferente, só que a gente sabe que ela quis dizer que a extrema esquerda, a extrema direita que é a na pista, mas não é. Você já puxou a outra lacrada do episódio, né, que eu ia trazer pra gente comentar depois, mas cara, pra mim essa aí foi ainda mais idiota, porque eu entendo o que você tá falando, que realmente a esquerda se comporta dessa maneira antissemita e persegue mesmo, não tá nem aí. Sim. Mas pensa na narrativa da série, quão imbecil é. A Adebayo é uma mulher negra que é oficialmente casada com outra mulher negra e que tinha um cargo de liderança importantíssimo dentro do estado do governo americano, onde a mãe dela é a mulher que manda e desmanda em tudo nas operações, que é uma outra mulher negra. Então, essa é a América que a Adebayo vive. Aí ela vai dessa realidade para uma outra, onde ela pisa na rua e as pessoas perseguem ela para jogar num campo de concentração. E a conclusão dela é: talvez não seja tão diferente assim, né, da nossa realidade quanto a gente gostaria. Esse é um diálogo falso, Wagner. Mas não é Esse mesmo. É um diálogo lacrador. Você quer outra coisa? Você quer outra coisa falsa? O quê? Fala aí. O anão. Vocês tá no mesmo diálogo. Vocês lembram que o Judomaster, ele era do lado das borboletas para invadir o planeta Terra? O Judomaster era do lado das borboletas, cara. Ele queria ficar do lado da invasão alienígena. E como é que ele vai criticar um governo autoritário se ele queria implementar um governo autoritário na Terra? É tudo invertido, cara. É tudo invertido. Sim, mais ainda, com controle mental daquelas borboletas, né? Parasita, acabando com o livre-arbítrio. Exato. É muito ruim, cara. Wagner. Aí o cara... Isso aí são diálogos falsos. Isso já existe dentro do roteiro. Robert McKee, que é um dos gurus do roteiro, fala que o diálogo falso é quando os personagens falam coisas que não tem nada a ver com as suas convicções.
Não. Ou seja, eles estão falando coisas que os roteiristas pensam. E isso é lacração pura e simples. Ó, o Wagner acabou de trazer a contradição da Adebayo. E agora eu tô trazendo a contradição do Judomaster. O cara, é que eles não gostam de asiáticos, nenhuma minoria, nem de gay. Ai, nada do que eu sou. Aí ela fala, Jesus, aí, esse aí eles gostam. A gente mandou aí pra ti. Meu Deus do céu, é sério isso, velho? Você não Cara, viu? meu, caramba, o Jorgeta não tinha visto. Eu não assisti, eu me Eu recuso, assisti gente. agora, pra falar a verdade. Vocês têm que entender Sim, o seguinte, basicamente, eles falaram com todas as letras. Eles odeiam todas as minorias. A única coisa que eles gostam é de Jesus. E todas as religiões. Eles odeiam todas as minorias, todas as religiões. Eles só gostam de brancos e de Jesus. Cara, e aí, né, eu fiz aquele post clássico, né, do tipo como é que é do Bob Esponja. Meu Deus, como é que... O Lula Molusco, anotando o pedido, que o cara fica pensando assim, ele fica... Nossa, você tá ousado hoje, né? É basicamente o James Gunn, ó, pensei numa coisa nova aqui pra série, os nazistas vão ser os vilões. Ele, novo, muito ousado isso da sua parte. Nossa, e mais, exatamente. os cristãos também vão ser os vilões. Uau, tudo isso... Não, e você não sabe a melhor parte, os nazistas são os cristãos. Só tem branco. Nossa. Quanta ousadia, Não, Meu Deus do céu, gente, pelo pai amado. Dentro dessa primeira lacrada, são duas grandes lacradas nesse diálogo, que são justamente o Judomaster, e como eu já estava falando, a contradição desse personagem. Ele é um personagem que está ali apenas, ele tem duas funções narrativas, dar essa lacrada e salvar a Adebayo para dar a lacrada. São essas Você sabe quem gostou, Elvis? Quem? Você sabe quem gostou desse episódio? Vocês não viram no Twitter? Eu vi. O galera do Omelete TV. Fizeram imagina. Fizeram até carinha de drama pra ver essa cena. Não, é verdade. Se a gente pensar bem, né? Então eles têm que pensar ainda pra entender a lacração. Mas ó... Não, gente, isso é muito ridículo, porque ele criticou os brancos, ele criticou os cristãos, ele criticou os americanos, falou que a América é a mesma coisa, sabe? Tipo, e são críticas bestas. E até se você for parar pra pensar uma questão narrativa, não tem sentido ele colocar o Judomaster pra fazer essa... Provavelmente é porque ali ele quis colocar um negócio que ele também é budista, ou alguma coisa desse tipo, porque todo mundo... Mas todo mundo acreditava, todo mundo imaginava, né, pela construção do episódio anterior, que eles iam colocar o Vigilante pra dar porrada em nazista pra salvar a Adebayo. E era um personagem que faria mais sentido, porque ele realmente, desde a primeira temporada, é construído como um cara que odeia nazista, porque ele odeia o pai lá do cara, e se infiltra na prisão pra bater nos caras lá, né, apoiador daquela causa. A versão então, dele da Terra X é um revolucionário contra exato. o regime. Então... faria sentido se fosse ele, mas não, colocaram um Judomaster que não faz sentido pra criar mais umas cenas bestas, mas inverteram o pai, Wagner, inverteram no final, o pai não era nazista, aí colocaram que nem você falou, o Judomaster, ele não faz nenhum sentido ele tá ali, porque nenhum pensamento dele foi replicado na primeira temporada, então se eles não deveriam ter levado o Judo pra Terra X. Tinha que ser o Judo da Terra. Porque daí faz sentido, seria outra pessoa. Sim, seria o oposto dele, né? O oposto dele aqui. Não faz sentido criar aquele cara, não faz sentido nenhum. E ele ainda fala, nós matamos um monte de inocente na piscina, uma hora lá. Não faz sentido, nenhuma narrativa do episódio faz sentido. Ele se mostrar como esse cara empático, né? Ai, meu Deus, como isso é terrível. Sendo que ele é um cara que... do lado da invasão alienígena, cara. Não, e nesse episódio mesmo, como o Omar falou, tem contradição dentro do episódio, porque ele é um cara sádico, ele é um cara que se diverte matando pessoas eletrocutadas na piscina. Vocês acham que o James Gunn colocou isso só com piada, ou vocês acham que o James Gunn realmente quer dizer que os cristãos realmente... Não, ele quis lacrar, Tony, com certeza. Ele fez isso pra lacrar. Então, e assim, essa cena toda, além da lacrada... Além da lacrada, é mais uma coisa que realmente tá ficando repetitiva e cansativa, a fórmula James Gunn, porque esse diálogo, toda a interação do Judomaster com a Adebayo serve pra lacrar
e pra fazer piadinha do James Gunn, que depois é eles conversando sobre banda de rock, falando sobre, e mais uma vez agora, e todo mundo adora bandas de rocks diferentes e gosta de conversar sobre isso. Judomaster conversando com a Debaio sobre isso agora. Quais são as bandas boas. Cara, o Halloween, a falando... banda alemã de Power Metal, os caras, os nazistas gostam do Halloween. Putz, cara, pelo amor de Deus, teve mas isso e o Judomaster falando que qual é a definição dele do que o Chris parece. Ele fala alguma coisa idiota, tipo, com um gosto musical extremamente duvidoso sobre não sei o quê. Todos eles têm a mesma pegada. É sempre, é realmente, o James Gunn, ele perdeu a mão nesse sentido, né? Porque os diálogos dos personagens é uma relação esquizofrênica do James Gunn conversando com ele mesmo. São dois James Gunn conversando sobre bandas de rock. E qualquer personagem. É a Lois Lane conversando com o Clark, Superman. Vai ser sobre isso. A Debaio conversando com o Judomaster vai ser sobre isso. O Chris conversando com a Harcourt vai ser sobre isso. Todos os personagens têm essa fixação por bandas de rock, conversam sobre isso e fazem alegorias, referências e analogias com isso. E quando eles não estão fazendo isso, eles estavam jogando um joguinho com mais uma piada idiota, porque olha só, o nome do jogo é diferente nessa terra e não sei o quê. Ô, Wagner, é simplesmente estúpido. A gente não só nós acertamos todos os plots, como a gente meio que a gente duvidou que o James Gunn poderia ser ainda pior. Eu não sei se você lembra dos nossos diálogos sobre desde que começou a gente acreditou demais no James Gunn, cara. A gente foi bonzinho ainda. A gente falou assim, não, ele vai fazer umas cacas. Não sabia que ele ia lacrar tanto, velho. Mas vocês lembram bem. Quando foi anunciado, eu acho lá no nosso grupo, eu falei, gente, James Gunn foi a pior escolha que o Zaslav, que a Warner poderia ter feito, tá ligado? Eu cheguei até a dar colher de chá, mas aí quando a gente começou a ver, de fato, as cenas do Superman, os roteiros vazados, aí eu vou naquela caceta daquele cinema e começa a passar tudo que tinha vazado na tela, eu falei assim, não é possível que tava tudo certo, gente. Não tem como, cara. Esse pacificador... Não, mas, Jorgeto, mas você tinha uma zona interpretativa. Você não tinha uma lacração que nem a... Você não dá pra você comparar o que aconteceu com o Superman com agora, cara. Não tem como. Não tinha isso lacração. Muda o Superman. Isso aqui muda o fato dos pais do Superman serem do mal. Então, mas isso aí muda. No cinema, o James Gunn teve que se segurar. Entendeu? Tá. Entendeu? Ele teve que se segurar. Mas isso é uma coisa que eu falei. Isso não é novidade. Porque o James Gunn, no cinema, ele se segura e na série, desde o Pacificador e até Comando das Criaturas, ele se solta mais pra lacrar. Então, quando tá na série, e o que é problemático, você percebe que ele queria lacrar com gosto mais e mais e mais, né? Ele dá uma segurada só porque ele entendia o tamanho do negócio que ele tinha nas mãos. Mas tá ficando problemático. O maior problema foi os caras terem dado um poder gigante para esse cara canonizar o Pacificador. Se esse aqui não tivesse nada a ver com o Superman, fosse uma série que fosse terminar agora a segunda temporada, ou que tivesse terceira temporada, mas que fosse só para divertir, uma comédia e etc., não tinha problema, gente. A gente nem estava tão preocupado assim. Agora, o problema é o DCU. Isso aqui está totalmente ligado ao DCU. Esse é o grande problema. Aí, E agora... Não, só segura. O Tony falou isso no Instagram, o cara falou assim, a Terra X não é a Terra do Superman. Meu Deus do céu. O cara falou, não é canônico, véio. Isso aí não é o universo do Superman. É cara, canônico, é outra Terra, mas é canônico. Que burrice, os personagens estão lá, que burrice, cara. O cara não consegue interpretar um texto. Mas vamos lá. O James Gunn respondeu um seguidor. Isso aí é uma bomba, porque muita gente está dizendo que o James Gunn só fez uma piada e ele não tem o pensamento de nazistas serem cristãos e terem relacionamento com cristão. O Jojeta tá aí. Te mandei o print. É um print, Jojeta. A gente vai mostrar aí pra galera e a gente vai ler. Peraí. Mandaram pro Tony esse print. Mandaram a gente agora. não sabe se é fidedigno. Mas parece muito real. Parece muito real isso aqui. O James Gunn, ele responde às pessoas, tá? Não é a coisa extraordinária o James Gunn responder a alguém, não. Ele responde e ele todo dia tá no X, tá no Instagram. Tu pode... Será que se encontra... Já peguei, já. Original? Tu encontrou o original? Não. Tá aqui, vamos aqui, não tem problema, é a mesma coisa. Detalhe, tá aí, ó. 15 minutos, tá tudo direitinho ali, ó. 15 minutos, um like, ó. Você acha engraçado e divertido dizer que os nazis amam Jesus? São esses tipos de ofensas e rótulos que você coloca
nas pessoas que abrem espaço para psicopatas loucos e extremistas cometerem atrocidades contra pessoas inocentes, ok? E aí a bandeirinha do Brasil, a resposta, tá ali, ó, ver original, compartilhar threads, ver 4 respostas o cara teve, ó. E aí o James Gunn respondeu a 9 minutos. O que é um pouco mais louco é culpar o nosso programa de TV por atrocidades. É simplesmente historicamente preciso que a maioria dos alemães na Segunda Guerra Mundial fossem cristãos. Cara, que burrice. Se Todas as Mano, premissas o erradas James aí. Gunn é outro nível de canalice, né, cara? Primeiro que o Ele sujeito foi não muito está burro nessa culpando, resposta. ele não está culpando a Foi muito série, burro. ele está falando Uhum. a respeito do rótulo. Mas eu queria só sustentar essa hipótese aí. Primeiro que você tinha parcela dentro lá da Alemanha, entendeu? Que não sabia das atrocidades que estavam acontecendo pelo Terceiro Reich. Tanto que quando os americanos chegam lá, eles fecham cinemas e salas para poder mostrar, né, as cenas do Holocausto para as pessoas, e elas ficavam horrorizadas. Segundo que o partido, né, vocês estão ligados qual partido, ele pegou e se infiltrou em todas as veias religiosas dentro do país, inclusive por parte da igreja. Tem um filme muito bom da Angel Studios que conta a história do Bonhoeffer, acho que é esse o nome do nosso consagrado, que é aquele cara que criticou e fez uma parada muito doida na época lá da Segunda Guerra, e ele fala muito bem toda essa questão da perseguição, que não faz sentido você colocar que o bigodista e o cristianismo estariam andando lado a lado a partir do momento em que os 5 primeiros livros de uma coisa chamada Bíblia Sagrada são os mesmos livros da Torá. Entende? E a maioria do evangelho são escritos por judeus, não faz o menor sentido isso. E outra que o pessoal esquece, que boa parte da veia religiosa, digamos assim, do bigodismo é ocultista, entendeu? É pagã. Pagã, voltada a colocar indo pelo caminho várias óbvio, né? interpretações pra colocar a superioridade do alemão branco. Sim, e imaginar que eles iriam idolatrar um deus judeu. Né? Judeu, exatamente. E sendo que a questão racial era importante pro Hitler, porque ele defendia pseudociência, né? Para justificar tudo que ele fazia. Exato. Então, não tem lógica nenhuma isso. Assim, eu não sei se totalmente... O James Gunn, como é que é isso aí? Ele escreveu, ele respondeu isso aí em português? Eu não sei se a gente pode gravar. Quando você responde lá, você pode traduzir, entendeu? E aí você traduz. O ver original ali, ele mudou. Ele traduziu e... Isso aqui é verdade. Gente. Quando ele fala, é simplesmente historicamente preciso que a maioria dos alemães na Segunda Guerra Mundial fossem cristãos. Ele é tão escorregadio que aqui ele deixa essa resposta ambígua. A maioria dos alemães naquela época eram cristãos, mas ele não está dizendo que a maioria era nazista. Ele não fala isso. Você tá entendendo? E outro ponto. Tem uma questão que alguns cristãos foram perseguidos pelo regime nazista, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Não, mas um detalhe. O Papa da época foi um dos... O James Gunn apagou isso aí, tá? Porque, apagou, né? O Alessandro acabou de falar. Agora, se ele não falou nada de besteira, por que ele apagou? Tony, mas é isso que eu tô te falando. Ele deixou ambíguo, ele foi burro no que ele falou. Tanto você pode dizer, não, James Gunn não disse que todos os cristãos eram nazistas, mas ele também endossa que sim, a intenção dele era de dizer que todos os alemães eram nazistas. Todos os bigodistas eram cristãos. É isso. Pô, gente, o Christian fez uma pergunta interessante. Agora, parando para puxar pela memória, eu não me lembro. Ele citou os judeus na lista dos grupos perseguidos? Eu acho que não. Se pá, ele não cita justamente os judeus, não é? Os bigodistas, os bigodistas. O quê? Mostra aí a cena pra galera. Bom, faz parte, se é para ser ficção, que exclua os bigodistas, os bigodistas povo. dos esquerdistas lá, gente, eles só odeiam negros. Basicamente é isso. E só tem uma outra lacrada idiota, ok? Porque ele ainda sustenta o argumento de que aquela terra ela é perfeita às custas da escravidão, né, que acontece nos campos de concentração. Porque o diálogo fala algo como eles usam esses campos de concentração, né, campos de trabalho forçado, basicamente, para sustentar o seu estilo de vida perfeito. Com a premissa uma alegoria à escravidão. Os bigodistas... Gente,
Para você. Não, e aqui eu tô falando. É uma questão. É mais um problema econômico. Aqui eu tô falando para nossa galera que vem nos vídeos dizendo que a gente tá exagerando. Cara, você tá sendo inocente. Cara, eu falei isso na nossa live quando a gente analisou o episódio. Wagner, uma distopia precisa ter sinais que aquele mundo é diferente do mundo normal, do mundo comum. Mas vocês estão se tornando os bigodistas ou lacradores. qualquer mundo autoritário, o povo não vai ter aquela casinha, não vai ter venda, não vai ter capitalismo, não vai ter aquela terra, não vai ter paz, não vai ter. A não ser para a elite que domina todo o resto, cara. Todo mundo vive na merda. Quando o pacificador entrasse naquele mundo, você poderia colocar o Keith, o pai ali do pacificador, em um mundo bom, porque são heróis. Mas quando ele saísse da Argos, quando ele fosse para algum lugar, era para mostrar os sinais. Só que não, James Gunn vem com... Você não tá vendo ali o Mike Kempf ali? E essa tela zona aqui Nossa senhora. na Casa Branca? É tipo, gente, ó, você é burro, vou pegar então... Mano, não tem como. Mas ali foi uma piada com a burrice do pacificador, que é um protagonista burro mesmo. Tipo, mas narrativamente, Wagner, isso é pobre, porque não dá sinais pra gente entrar, né, nesse mundo, para ter um debate realmente interessante. E muitos de vocês que estão falando assim, mas isso é uma série de comédia. Meus queridos, isso é o gênero de herói, fantasia e depois é comédia. Sim. E é o que o Tony falou. Se não tivesse no DCU, se não tivesse ligações com o Superman, a gente não estaria aqui enchendo o saco de vocês. Mas ainda por cima tem ligação com o DCU. Mas o ponto que eu queria trazer era outro. Era que esse argumento de que campos de trabalho forçado sustentariam uma utopia, que no fim das contas é o que ele apresenta ali, é um argumento também imbecil, já que ele está querendo falar sobre coisas que são historicamente precisas. Como o Christian falou aqui, não funcionou na União Soviética. Pois é. Ele está ainda por cima passando essa ideia de que realmente, então se você cria um país com as custas desse trabalho forçado, você consegue criar uma utopia ali onde todo mundo vive maravilhosamente bem porque os outros estão trabalhando lá nesses campos que a gente acabou nem vendo. O que é uma imbecilidade também, sabe? Coreia do Norte, Wagner, agora tá acontecendo aí, Coreia do Norte. Exato, então, além disso, ele ainda cria esses regimes com economia bizarra que só funciona no entretenimento. Mais ou menos que nem aquela ideia idiota do The Last of Us, mostrando que a única sociedade funcional era uma comuna. Né? Porque ali só na ficção. Ainda tem. Do jeito que você tá colocando imagem da primeira temporada. Se tu tiver da segunda aí. Ainda tem. O compilado da primeira aqui. Ainda tem o fato de que é uma visão de nazismo aí, de mundo, completamente à esquerda também, porque o fato deles não terem percebido, e de novo, eles terem criado um mundo perfeito sobre o manto do nazismo, demonstra muito mais que a esquerda se preocupa com os apitos de cachorro e símbolos do que o que realmente se praticava. As coisas desumanas que se praticavam no nazismo, entendeu? E é por isso que não rola fica claro. Então, fica claro para todo mundo, para a gente aqui e para todo mundo do chat, que James Gunn não fez piada nenhuma. O que é? Ele tá lacrando, pô. Não, mas isso aí lacrando. Não tem nem. Não existe sombra de discussão sobre isso. Isso aí é só humor. Pelo amor de Deus. Existe, Wagner. A galera tá falando que é uma piada. Não. Calma lá. Os caras estão pegando essas cenas pra falar, o James Gunn tá sendo gênio aqui. Isso aí realmente é verdade. A América realmente é nazista. Os cristãos realmente são nazistas. Os brancos realmente são supremacistas. É isso que a galera que tá. Do nosso lado tem uma galera falando que é piada e que a gente tá exagerando. É porque a gente o Nerdola é mais bonzinho. Por isso. Pelo amor de Deus. É que eu não vi. Vocês devem ter feito algum vídeo sobre isso e aí leram nos comentários aquela galera falando, não, você exagera. Não, mas pelo amor de Deus, aí não tem discussão. É a mesma parada da galera que tava negando que tinha lacração no filme da Barbie. Tem um nível que não tem mais o que discutir. Se a pessoa acredita que Barbie não lacrou, não tem o que falar com essa pessoa. Desculpa, não importa se é de direita, de esquerda ou o que for. A Greta brigou com a galera, falou, vocês estão querendo saber mais do filme do que eu, né? Porque eu tô falando que é
é sobre feminismo, vocês estão falando que não é sobre feminismo, sobre lacração. É o que eu ia falar o seguinte, é tipo, nós estamos analisando o stand-up do Santinelli e aí vem a nossa galera falar que a gente tá de picuinha com piada. Não é piada, gente. É, exato, não é piada. Perfeito. Não é piada. A piada é o disfarce, é o disfarce da militância. A piada é o do disfarce da Santinelli militância. é a Palmas dicção pro dele. profissional aí, viu? Piada parte de ironia, Vai ver. piada tinha que ter ironia, tinha que ter sarcasmo. Não tem sarcasmo, não tem você ironia. tem Eles são um extremamente punch, claros, Cadê o brother. punchline? Cadê o punchline dessa piada? Ai, cristãos são Tem nazistas. um outro. Meu Deixa eu Deus. mandar um outro É momento só. engraçado. Deixa eu mandar um outro momento, que senão eu vou esquecer aqui. Teve uma outra lacrada feia também, que é bem esquerdista, que é a hora que eles falam da morte de 15 policiais e eles desdenham, como se eles falam, os policiais dessa terra não são tão bons assim. Talvez não devemos nos importar com morte de policiais. Não Eles são mandam inocentes, essa, cara. ele fala. É. É o pai do Chris. No momento da Chris, revelação, no momento da revelação de que, na verdade, nesse universo o pai dele não era bigodista, ele fala assim, exatamente, né, ele vai pra lá, mata todos os policiais inocentes, aí, você acabou de matar um monte de policial inocente aí. Se tem uma coisa que os policiais desse mundo não são, é inocentes. Cara, isso é muito Não, ridículo, né, cara? Eles os não cara têm tudo noção do que eles normal, estão né? falando. Os policiais tudo normal, nenhum são autoritário, o cara chega, bate na porta dele, ô meu senhor, posso aí entrar, não sei o quê. Cara, assim... Do regime na pista. Tá bom, né? Ó, o André Albo falou o seguinte, cara, vocês querem fazer uma piada? Por que todos os policiais não tinham bigodinho? Pois é. Era uma piada, pô. Eu mesmo, Não, Irene, lembra do filme eles não podiam do deixar Jerry? claro... assim, é que essa cena... A parada deles não serem truculentos é porque eles estão lidando com uma celebridade daquele mundo, né? O grande herói daquele mundo. Então você entende que eles têm muito respeito por aquela autoridade ali. Mas ainda assim, cara, é muito... É tudo extremamente forçado. É claramente pra passar uma mensagem acima de qualquer outra coisa. A gente tá falando aqui, os personagens, eles foram descaracterizados pra caramba. Personagens que o James Gunn, basicamente, ele criou, porque, né, todos eles são muito diferentes das suas versões originais. Exatamente. Então, ele criou esses personagens e ele próprio descaracterizou os personagens que ele criou pra encaixar nessa crítica social foda que ele decidiu fazer ali, cara. Todos. A Harcourt, que não tinha nenhuma preocupação com minoria, de repente virou a fiscal de quantos brancos tem aqui. O Judomaster, que era a favor de acabar com o livre-arbítrio de todo o universo dele. Agora, todo o planeta Terra. Todo o planeta dele. Agora ele virou um cara que é contra regimes autoritários. A Debaio, que vive numa América onde ela é uma mulher negra, lésbica, reconhecida oficialmente, com uma mãe negra que tem uma autoridade bizarra, e aí ela fala que é a mesma coisa de um país onde ela não pode pisar na rua por ser negra, que ela vai parar no campo de concentração, é igual pra ela. Todos os personagens são idiotas, descaracterizados, não tem o menor sentido com a sua contraparte, porque o objetivo do James Gunn aqui é passar uma mensagem, é lacrar, é mostrar que a América branca e cristã é nazista, é fazer... E é a crítica mais besta de todas, é tipo aquele que virou até meme, né? Todo mundo que eu não gosto é nazista. Essa é a crítica do James Gunn. E aí ele, óbvio, ele gosta de colocar humor nas suas obras, ele faz tudo isso com aquele verniz de sarcasmo dele pra falar, não, mas é a comédia, é o entretenimento. E Wagner, muita galera, Omar, Jorgeta, muita galera tá só vendo o humor nonsense, que ama isso aí, não tem problema, gosto não se discute. Cara, você pode adorar todas os punchlines dessas piadas, cegueira de pato, e é o cegueira cara lá, de pássaro, pô. de pássaro, cegueira de tu pássaro. tem cegueira de pato. Agora o Elvis que sabe? teve a cegueira. O Igli metendo a porrada em todo mundo. O Igli metendo a porrada. Você pode gostar O disso. Igli é o isso. personagem de ação da série do Pacificador. Não é amor isso de que a gente Deus. está criticando. Não Pior é que eu isso. gosto do Igli. Sim, tem coisas idiotas que eu gosto também. Então, pois é. Mas, Wagner, eu nunca vou criticar isso só aí. o que eu gosto é do Igli, velho. Eu nunca vou criticar isso aí. Nunca vou chegar assim e dizer, pô, cara, não, você não pode gostar disso aí porque você é idiota. Eu gosto de Glee. Não, então, e você sabe o que é pior? É eles acharem que eles são gosto brilhantes, de Wicked, Elvis. entendeu? Eu vejo... Eu não sou fiscal de gosto de ninguém, Omar. Você pode gostar de Mas Iron você Heart, não, Omar. E outro ponto, Falou esse pra mim que que na gostava de esquerda- Iron Heart. Não, então,
Você percebe que na esquerda você tem uma coisa ainda pior. Quando eu vejo, por exemplo, aqui eu faço uma analogia direta. Quando eu vejo, eu vou fazer o vídeo amanhã da Alcione, né? Quando eu vejo ela cantando a Adele no Faustão, daquele jeito, e a galera aplaudindo apenas porque ela é uma militante, foi uma das cenas mais vergonhosas da história da música. Tem como não. É exatamente o James Gunn. Eles têm alguém para aplaudir a mediocridade que eles fazem. Por isso que o James Gunn, acho que ele, na cabeça dele, ele tá sendo incrível, cara. É o visionário James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia. Cadê o Omelete senta no sofazinho para dedicar lá 40 minutos sobre o que a incrível cabeça, a mente do James Gunn para fazer esse episódio, cara. Para. Nossa, como ele é de ação revolucionário. Gente, quem é o protagonista dessa série? A Hardcore, pô. O Wiggly. É a Hardcore. E o Will Wiggly também. O Pacificador, beleza, ele é um personagem idiota. Mas cadê o arco do cara? Cadê a evolução? É um chorão. Não tem nada, não tem nada. Ele conseguiu pegar a mulher do James Gunn, só pegou uma vez, queria mais. E aí, o arco do cara... Gente, me desculpa se eu tô sendo exigente com um gênio. Se eu tô sendo exigente com uma série de super-herói, se eu quero as características de um super-herói, me desculpa, pode ser e eu até falei numa resenha nossa, o Vigilante, ele é um imbecil, ele não é um herói bobo, ele não é um herói que traz piada. Um herói bobo que traz piada é o Chapolin, que chega, cai e tudo mais. Aquele Vigilante é um imbecil. Mas quem não é imbecil personagem aí? Imbecil. Quem não é imbecil é só a Hardcore. Só a Hardcore e a Adebayo. Só as mulheres que não são. As três mulheres da série não são imbecis. Até o cara lá, o grandão lá, como é o nome? Mogno, sei lá. Todo mundo. Até o cara é um idiota, mano. Nossa, é muito ruim esse episódio dele, né? Ele só fica... Eles ainda salvam ele é o maior, ele fica o tempo inteiro botando no rabo deles e no final eles salvam ele, não tem sentido. A única cena do vigilante de ação, ele matou o pai Bondo. Não tem sentido, cara. Ele mata o pai Bondo, que é justamente o punchline. É o que o James Gunn queria. O cara chegou, ele falou, inclusive, quando ficar na frente de Jesus, eu vou ser julgado, não sei o quê. Todo mundo tava, caralho, o pai do cara é bondoso, o pai do cara queria matar, inclusive, o pacificador que era mal nessa Terra X. E o punchline, para todo mundo rir, foi o vigilante matar o cara com várias facas. Nossa, você riu demais, né, meu querido herói, que você tá adorando. Meu Deus, que cara gênio, né? É gênio, me desculpe, mas isso é muito paia, é muito mal escrito. Não tem como, cara. Eu falo pra galera direto, assim, velho. Ô, galera, vamos tentar tirar um pouco essa visão passional em cima dessas produções que estão saindo, porque, infelizmente, muita gente sofre desse negócio de FOMO, tá ligado? O Fear of Missing Out, que é o quê? Não, mas é o Pacificador, caraca, estreou. Não, eu tenho que assistir porque eu tenho que estar por dentro aqui, tá ligado? Eu tenho que saber aqui das séries do momento, porque senão eu não sou um nerd de verdade. Ah, pelo amor de Deus, gente, tá ligado? Esse negócio é ruim, cara. Tá tudo, mano, tem todos os indicativos que esse negócio é ruim, sabe? E se você gostou, não tem problema. Não tem problema, todo mundo tem o direito de gostar de merda. Ó, aqui o Elvis gosta de Glee, entende? O Omar gosta de tanta merda que eu não consigo nem lembrar de uma aqui pra falar de vocês, mas ele adora.